deixou sua glória, foi por amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, da sua família, agradecer a todos vocês que têm aberto as portas para receber a palavra do nosso Deus. Por meio deste momento nós vamos transmitir ao teu coração alguns exemplos tão importantes para a nossa vida diária, para a nossa vida material e espiritual, e em especial para as nossas queridas irmãs, amém? Então, você que é mulher, você que é mãe, você que é filha, noiva, esposa, amiga, a todas as mulheres agora eu quero dirigir essa palavra a você, e nós estaremos orando nesse momento. Ore conosco em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, Deus, tão especial. De mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de poder, Senhor, ministrar uma palavra ao coração de tantas pessoas, Pai, que estarão nesse momento recebendo esta porção, ó Deus, da palavra santa, poderosa e genuína. Deus, prepara os corações, as mentes, os ouvidos, para que possam captar esta palavra, guardar e colocar em prática no seu dia a dia. Deus amado, eu quero me dirigir a todas as mulheres, Senhor, aquelas que me ouvem. Por isso, Deus, eu quero em nome de Jesus lhe pedir, conceda-me uma vez mais a tua graça, as tuas mãos poderosas sobre a minha vida, pois tu sabes que nada tenho, nada posso e nada sou, sem a presença do teu Santo Espírito sobre mim. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, capítulo de número 16, versos de número 13, 14 e o 15, 3 versos apenas, que diz: no dia de sábado, saíamos das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falando às mulheres que ali estavam juntas. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu com isto. Amados e amadas, neste vídeo nós queremos levar até você uma palavra que Deus ele tem incomodado aos nossos corações, tendo em vista que eu já fui filho, porque minha mãe já mora na glória com o Senhor, sou pai, sou marido e sou pastor de muitas mulheres dentro do nosso ministério, das quais são reconhecidas, amadas, damos a elas atenção, oportunidade de crescimento ministerial. Temos no nosso ministério cooperadoras, temos diaconisas e temos missionárias, mulheres que têm trabalhado com afinco na obra do Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, nos fazendo crescer a cada dia com a ajuda dessas abnegadas mulheres de Deus, mulheres abençoadas, cada uma com a sua forma de ser, cada uma com a sua particularidade, mas eu louvo a Deus, a minha filha, uma guerreira, uma mulher que tem criado seus filhos, lutado, crescido profissionalmente, linda, parecida com o pai. A minha mãe, uma grande guerreira que deixou o exemplo muito grande para nós, os filhos, e para todos que a conheceram.
a minha esposa, uma guerreira valente ao meu lado, né? 38 anos lutando na obra do Senhor, no campo de missões, abandonamos nossas famílias e hoje fazemos a obra do Senhor. E as de nossa igreja, né? Tanto aqui da nossa matriz como de todas as nossas congregações, são mulheres abençoadíssimas pelo Senhor. E eu quero aqui prestar a minha homenagem a todas vocês, ainda que hoje não seja o chamado Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia. Todo dia a mulher tem a prerrogativa de poder viver, né, a intensidade do seu dia a dia, no seu trabalho, né, material, no seu trabalho do lar, nos seus afazeres também seculares. Muitas trabalham, tem as suas lojas, suas empresas, às vezes são empregadas domésticas, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de todas vocês. E hoje eu quero trazer uma palavra bastante singela, objetiva, trazendo aqui algumas qualidades, né, de uma mulher que Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo o livro de Atos, ele separa 2 a 3 versículos apenas, 2 específicos para falar de uma mulher, né? E o livro que acabamos de ler, ele nos traz a passagem da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele junto com Silas, né, posteriormente com Lucas e Timóteo, eles foram nessa viagem missionária. Passaram por vários lugares, dentre eles Samotrácia, né? Foram a Troade, e de Troade eles pegaram alguns caminhos navegando, como Samotrácia, passaram depois em Neápolis, e de Neápolis eles foram para a cidade chamada Filipos. A cidade de Filipos é uma cidade muito importante, né, da Macedônia. Era a primeira cidade da Macedônia. A Macedônia, que era uma colônia, né, e era um centro comercial muito importante, porque ele ficava entre o mar Egeu e o mar Adriático, e por ali era uma rota muito grande de comércio, né? E também dentro da cidade de Filipos tinha um giro muito grande de dinheiro, né, de pessoas influentes, famosas, que passavam por ali, e dali abriram portas para muitos lugares. Então Filipos era uma cidade bastante estratégica para a questão do comércio. E a Bíblia fala sobre esta mulher esta chamada Lídia. A palavra Lídia, ela não quer dizer o nome real desta mulher. O nome dela, na realidade, nós não conhecemos. A Bíblia chega a dizer, no versículo de número 14, diz: uma certa mulher. Não diz o nome, ele diz apenas que era uma certa mulher, chamada de Lídia, né? Chamada de Lídia porque a palavra Lídia é como se fosse um apelido que deram para ela. Na realidade, Lídia, conhecida, essa mulher chamada Lídia, ela era da cidade de Tiatira, nasceu na cidade de Tiatira, e logo depois ela foi para a cidade de Filipos. E quando se fala em Lídia, né, entendemos que Lídia é o nome de uma região da Ásia Menor, né, a qual ficava algumas cidades, como a cidade de Sarde, a própria cidade de Tiatira, de Filadélfia, e nessa região ficava os lugares mais férteis para se cultivar, porque era uma península, e além de suas riquezas naturais, a localização, né, de Filipos era muito importante, porque ele ficava na rota, né, da Ásia Menor, dando ali uma grande importância para a rota comercial. E Lídia, esta mulher, né, todas as mulheres que moravam nessa região, como Sardes, como Tiatira, Filadélfia, elas tinham esse certo apelido de Lídia, né? Ali vem as Lídias, que meninas ou moças ou mulheres que nasceram nessas cidades, então era conhecida como Lídias, né? Não que o nome dela própria seja Lídia, o nome dela na realidade não temos menção aqui no livro de
Atos dos Apóstolos, Lucas, ele não dá o nome real desta mulher. Diz que simplesmente ela tinha esse apelido de Lídia, porque vinha dessa região da Ásia Menor. Mas o que mais importa não é nem o nome, né? Porque o que importa às vezes, muitas vezes não é o nosso nome, mas é aquilo que nós fazemos, as nossas ações, as nossas atitudes. E realmente isso, né? Eu vejo que faltava essa grande oportunidade para o mundo, para o povo daquela cidade conhecer, né, o trabalho desta mulher, tendo em vista que no Antigo Testamento a visão das mulheres, mesmo pela lei, né, elas eram mais no objetivo de trabalhar, o trabalho de casa, apanhar água, como as mulheres faziam. A própria samaritana pegava água, e outras mulheres da Bíblia, que os poços ficavam fora da cidade. As mulheres, elas tinham que procriar, dar filhos aos seus maridos, tanto que quando a mulher não pudesse ter filho, ela era até taxada como amaldiçoada. Lembra do caso de Ana? Ana, quando não pôde gerar filhos para Eucana, Penina zombava dela. Então eram alguns momentos difíceis que as mulheres passavam no Antigo Testamento, né? Até as mulheres, quando estavam no seu período fértil, como o período menstrual, nem nos templos tinham acesso, tinha um lugar separado, né, para elas irem. Tanto que Maria, ela só pôde apresentar Jesus 40 dias após o seu nascimento. Aos 8 dias, Jesus foi circuncidado. O pai leva o menino para a circuncisão, né? Eles cortam o prepúcio do menino. Hoje nós conhecemos como a operação de fimose, né? É bem nesse estilo, mas Maria não pôde estar no templo. Então José foi, levou o menino, circuncidou, e 40 dias depois que Maria pôde chegar junto com José, levando um casal de pombinho para poder apresentar Jesus ao templo, a Deus no templo. Porém, o que eu vejo é que quando chegamos no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer que para Deus não há macho, não há fêmea, não há bárbaro, não há cítara, não há essa divisão, porque para Deus ele enxerga o ser humano todos na mesma condição, todos iguais. Ainda que a questão familiar manteve ainda o respeito e tem mantido até hoje. O marido é o cabeça da casa, a mulher é o que edifica a sua casa. O Salomão, ele dizendo no capítulo 14 de Provérbios, ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então o grande trabalho da edificação de uma casa é da mulher. As diretrizes, questão de filhos, de organização, de localização de objetos dentro de uma casa, isso tudo fica pela mulher, né? Os horários, tudo isso a mulher estabelece. O marido é o provedor, é o sustentador, é o que guarda, é o que defende, é o que ama, né? Então nessa parceria surgiu e surge a família. Mas eu quero falar especificamente desta mulher, Lídia. Ela tem apenas 2 versículos específicos ligados exatamente a ela. Esse texto você vai encontrar apenas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então eu observo que não precisa uma grande história para nos trazer grandes exemplos. A pequena história dedicada a esta mulher está recheada de exemplos magníficos, mostrando que uma mulher, ela pode nos presentear com as suas atitudes, né? Com seu modo de ser, de agir, que muito vai nos ensinar. E eu louvo ao Senhor pela vida de todas vocês que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de todas as minhas irmãs. Eu tenho 6 irmãs, eu tenho 6 irmãs mulheres na minha casa, são 6 homens e 6 mulheres, e as minhas irmãs são bênção, né? Maravilha, eu amo de paixão as minhas irmãs. Minha irmã mais velha, Maria Jussara, que carinhosamente nós chamamos de Mazinha, ela ajudou a criar muitos dos meus irmãos, principalmente eu, quando a mamãe teve a necessidade de trabalhar.
E ela ficava, conosco quando éramos pequenos. Então, até hoje, eu mando felicidades no Dia das Mães. Meus filhos chamam ela de vó Mazinha. Então, mostrando aí, como esta mulher, ela supriu uma necessidade, como ela foi fundamental, importante em momentos difíceis para a solução de um problema. Agora, atentando para o caso desta mulher, a Bíblia diz que Paulo, quando ele chega na cidade, alguns dias ali em Filipos, porém, dentro de Filipos tinha um problema, que às vezes lendo a Bíblia nós não atentamos para isso. A Bíblia diz que Filipos já fazia parte da Europa, e dentro desta região não tinha ainda o Evangelho ainda não estava disseminado, não havia congregações, não havia pregação do Evangelho. Então Paulo, vendo essa necessidade, ele viaja para lá, ele chega até ir para Betínia, mas o Espírito Santo diz: não, você não pode pregar aqui em Betínia. Já tinha um endereço certo para o Espírito conduzir até a cidade de Filipos, tanto que quando ele estava em Troade, a Bíblia diz que ele teve uma visão à noite. Ele viu um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ou em outra tradução, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então ele recebe uma incumbência, uma ordem para ir até a Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia era Filipos. E ali em Filipos ele passa alguns dias, só que ele notou um grande problema. Ele notou que dentro de Filipos não tinha sinagoga. Por que não tinha sinagoga, pastor? Porque a lei judaica dizia que teria que ter no mínimo 10 famílias, 10 homens responsáveis por família, para que uma sinagoga fosse aberta. Então, pelo meu entendimento, não havia 10 famílias de judeus naquela região. Por isso que não tinha sinagoga. Então, o que Paulo pensou? Nós temos que buscar um lugar para oração. Nós temos que falar com Deus. Precisamos de um local para ir à igreja, para falar com o nosso Deus. Não é assim que estamos nos sentindo hoje, presos dentro da nossa casa, Eu recebi esses dias o áudio, de uma diaconisa da nossa igreja, a diaconisa Elza, uma guerreira de Deus. E a diaconisa Elza falando da falta que está fazendo os irmãos, da necessidade, da saudade que tinha do pastor, da minha esposa. E no final ela chora. Isso aí mostra, o desejo de poder adorar o Senhor. Entendemos que não é apenas no templo que adoramos, mas a comunhão com os irmãos. É muito importante a questão da comunhão. Ser crente dentro de casa, irmãos, não é a visão real do Evangelho. Estamos em casa nesse período dos 15 a 17 dias por necessidade, mas se for por vontade, estaríamos como salmista, viver um dia na casa do Senhor é como viver em outras partes, é melhor do que viver em outras partes 1000, Ele está dizendo: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que estar em vários lugares belos, vários lugares bonitos, atraentes, aconchegantes, prazerosos. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Então aqui nós vemos a real necessidade de uma congregação para congregarmos, tanto que Hebreus ele registra, que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Tem muitas pessoas que não têm compromisso com as suas igrejas, não tem compromisso, vai à igreja como turistas, vai quando lhe dá na telha. Alguns entendemos, como temos irmãos, que moram a 20, 25 quilômetros de nós, moram na cidade de Miradouro. Então para eles às vezes é mais difícil de vir à igreja. Nós entendemos isso, às vezes vêm aos domingos, mas tem muitos que não têm esse desejo, essa necessidade de estar na casa do Senhor. A alma dele não anseia por estar na casa do Senhor. E Paulo, junto com Silas, Lucas e Timóteo, eles viram a necessidade de poder estar no templo, falando com Deus, adorando ao Senhor. E de repente alguém falou para eles: olha, ali perto do rio, algumas mulheres se reúnem para a oração. E a Bíblia diz que Paulo
foi até lá. E quando Paulo chegou lá, ele se deparou com várias mulheres, e essas mulheres estavam fazendo algo fenomenal. Paulo viu que elas estavam orando, buscando a Deus, ainda que o evangelho não tivesse chegado até elas, ainda que o conhecimento, o verdadeiro ensino sobre Deus não tivesse chegado, mas a necessidade da alma fazia com que elas adorassem a Deus da sua maneira, do seu jeito. Pensa comigo agora a necessidade de um ser humano adorar o Senhor. Vocês já viram reportagem de dentro do Amazonas? Aqueles índios que ainda não foram catequizados, colonizados, viram como eles agem. Eles adoram o sol, eles adoram a água, eles adoram a árvore, eles adoram os animais. Aí alguém vai dizer: não, pastor, é uma cambada de idólatra, são idólatras adorando árvore. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho às vezes não chegou até eles. A palavra da verdade não chegou até eles. Não conhece o nome Deus de Israel, Jesus, o Filho de Deus, a palavra Espírito Santo, não conhece. Mas dentro deles há o DNA de Deus, e o DNA de Deus faz com que eles adorem. Não importa que seja uma árvore, não importa que seja um rio, mas a necessidade de adorar a Deus, eles estão adorando do seu jeito. Depois que a palavra chegar, o ensinamento chegar, eles vão mudar a sua visão de adoração. Mas enquanto isso não acontece, na sua ignorância, eles estão adorando, porque a minha Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Meus amados, eu vejo agora que aquelas mulheres, a ponto que a Bíblia diz que Lídia servia a Deus. Como pode Lídia servir a Deus sem conhecê-lo na sua intimidade? Como pode Lídia servir a Deus sem ter conhecimento da palavra transformadora e genuína? Servir a Deus, irmãos, nem sempre é estar com a Bíblia embaixo do braço. Servir a Deus não é você se arrumar, botar um terno bonito, uma roupa bonita e ir para a igreja, subir nos púlpitos para pregar, pegar o microfone para cantar. Servir a Deus, existem uma grande gama de motivos, de maneira de você servir a Deus. Sabe como você serve a Deus? Eu vou lhe dizer, Jesus certa vez diz assim: olha, aquele que dá um copo d'água fria a um necessitado, aleluia. Sabe o que é isso? É servir a Deus. Sabe o que é servir a Deus? É ser prestativo, é ser amoroso, é mostrar para as pessoas um Deus tão tremendo que não é traduzido por palavras, mas por atitudes. Muitas das vezes você vê pessoas servindo a Deus. Você vê pessoas agora, nesse tempo que estamos atravessando, que saem das suas casas com sopa, com marmitex, que não são evangélicos. Às vezes tem até outras religiões, mas estão levando para os mendigos de rua, para as pessoas que estão necessitadas. Sabe o que é isso? Estão servindo a Deus. Você quer saber como eles estão servindo a Deus? Servir a Deus, irmão, não é dentro de igreja. Servir a Deus é quando você põe o seu coração a fazer o bem pelo seu próximo. Sabe como se resume os 10 mandamentos da antiga aliança? Sabe como ele se resume hoje? Ele se resume assim: Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, não menor do que este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer servir a Deus? Ame o teu próximo. Você quer servir a Deus? Tenha boas atitudes. Você quer servir a Deus? Dê testemunho de um caráter que não é manchado por corrupção, um caráter que não é manchado por mazelas aí de fora. Então, queridos, Lídia servia a Deus. Que coisa linda! Uma mulher que não conhecia
conhecia Deus, mas já o servia. E diz a Bíblia agora que esta mulher, ela tinha uma função muito importante. Ela tinha uma missão para cumprir. Ela era vendedora de púrpura. Pastor Davi, mas o que é púrpura? Púrpura é uma cor tipo roxo, meio carmesim, carmim. A púrpura, ela era extraída de um molusgo, né, que alguns dizem chamado de murex, né, o nome desse molusgo que era encontrado ali no Mediterrâneo, na costa do Atlântico, perto das Ilhas Britânicas. Então esse molusgo, como uma concha, eles abriam esse molusgo, ele tinha uma espécie de uma veia ou de um saquinho que continha essa tinta, e eles extraíam essa tinta. Então era muito difícil de poder mergulhar, às vezes profundo, para poder pegar esses moluscos. E esses moluscos, quando era pego, teria que passar por um processo muito grande para poder chegar uma quantidade de tinta para se tingir os tecidos. Porque observa que os tecidos, eles eram mais ou menos cor natural. Era couro de animal, era a lã, né, das ovelhas. Então não tinha muita questão de diversidade de cores. E esta mulher, ela, dentro da cidade de Filipos, que era um grande centro têxtil, ela, junto com outras pessoas, começaram a recolher esses molusgos chamados de murex. Tem outras qualidades, mas esse era o principal. E eles pegavam essa tinta e pigmentavam e tingia os tecidos. Porém, tecido não era barato, porque o trabalho era muito grande. Era um trabalho muito caro. Vidas às vezes eram até ceifadas na caça ou captura desses molusgos. E eu entendo que esse tecido ele só podia ser vendido para realezas, pessoas da alta sociedade. Ninguém podia pagar, né? Ninguém, um trabalhador rural, um trabalhador comum, não podia pagar por um tecido tão caro. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era vendedora de púrpura. Então isso mostra para mim que a sua vida material estava estabilizada. Uma mulher influente, porque ela tinha que vender, ela tinha que negociar, ela tinha que estar presente, ela tinha que discutir preço, e tudo isso ela tinha que ser influente para poder alcançar um número expressivo de venda, para poder se manter e manter a sua indústria têxtil, vamos chamar assim, funcionando. Mas algumas coisas, queridos, me chamam atenção na vida desta mulher, me chamam atenção e me deixam tão felizes quando eu estudo sobre esta mulher, o exemplo que ela deixa para mim e vai deixar para você. A primeira coisa que eu noto na vida de Lídia é que Lídia, ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher de oração. Olha que diz versículo 13, diz assim: e no sábado saíamos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falando às mulheres que ali estavam orando. Sabe o que é isso, irmãos? Lídia, ela não deixou o seu trabalho material, a sua vida material influenciar na sua vida espiritual. Ela entendeu que ela tinha que dividir o seu tempo, ela tinha que ter o seu tempo para a sua casa, para os seus filhos, ela tinha que ter seu tempo para os seus empregados, ela tinha o tempo da preocupação em os seus empregados não morrerem afogados na captura desses molusgos. Ela tinha a preocupação de como vender, fazer o seu balanço mensal. Tudo isso passava pela cabeça dela. O comprar, o vender, tudo isso tinha na mente dela. Porém, ela tinha tempo para orar. Amados, estamos pegando esse exemplo para você, mulher. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos dentro de uma igreja física, igreja mesmo, física, num culto,
olhemos para o lado das mulheres, né? Hoje, graças a Deus, muito tem caído, né? Tem algumas igrejas ainda que persevera, preserva, glória a Deus, cada um na sua, né? Cada um com a sua visão, não descriminalizando nenhuma outra, mas muitas igrejas já estão quebrando já esse paradigma de que mulher senta aqui, homem senta aqui, né? Hoje acabou muito isso, fica apenas o grupo dos conjuntos e a maioria da igreja está liberada para as pessoas se assentarem. Mas mesmo assim, se você tiver uma visão panorâmica geral da igreja, você vai ver que a maioria dos presentes são mulheres. Vocês vão ver a importância que tem as mulheres na obra do Senhor. Eu fiquei muito surpreso, irmãos, muito. Há pouco, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não me recordo do local, que são muitos lugares por onde a gente passa ministrando a palavra, glória a Deus por isso, mas eu fui num lugar onde tinha um círculo de oração masculino, círculo de oração dos homens, os homens estavam ali no círculo de oração, mas desde que a história do círculo de oração começou, lá atrás, com aquelas irmãzinhas, lá atrás, já eram mulheres à frente do círculo de oração. E as mulheres sempre foram aquelas colunas da igreja, conhecida pelos pregadores, né? Fala que as colunas da igreja, ainda que a coluna da igreja é a palavra, é a fé, a autoridade, mas são conhecidas por rogarem, falarem com Deus. Vocês já observaram que durante o ministério de Jesus, como foi importante o papel das mulheres, como foi fundamental o papel das mulheres, tanto quem deu a luz a Jesus, ele ficou no ventre de uma mulher, Maria, escolhida, uma jovem virgem, para ser a portadora, né, dessa grande notícia, ser a mãe que durante 9 meses gerou no seu ventre o bendito Jesus Cristo. As mulheres, elas foram muito importantes. Jesus teve algumas mulheres que foram próximas a ele como amigas. Lembra-se de Marta e Maria? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro e eram amigas pessoais de Jesus, tanto que toda vez que ele ia a Betânia, ele passava pela casa, né, deles, ficavam ali hospedados. E uma certa vez, observa que quando Jesus passou, Maria parou, sentou aos pés de Jesus para ouvir as suas instruções, os seus ensinamentos. E Marta ficou doida, lavava, passava, cozinhava, arrumava, tirava pó, tirava teia de aranha, botava a cadeira no lugar, arrumava uma coisa, pegava uma coisa ali, outra aqui. E Jesus, ele viu aquilo. Jesus disse: Marta, por que está tão ansiosa e afadigada com os negócios dessa vida? Maria escolheu a melhor parte, que dela não será tirada. Observa ali que Jesus está dizendo: Marta, você precisa dimensionar teu tempo. Marta, você tem que priorizar coisas durante o seu tempo. Você não pode ficar focada apenas nos trabalhos domésticos. Olha aqui, eu estou ensinando a palavra, trazendo um ensinamento para a sua irmã, e você não está nem aí, tão presa às coisas que não tem tempo para ouvir. Quando eu vejo aqui Lídia, ela me dando esse ensinamento que devemos orar, devemos ter tempo para todas as coisas. O nosso tempo tem ficado tão suprimido, irmãos, tão suprimido, tantos afazeres, tantas coisas para resolvermos, tantos problemas, tantas coisas para fazermos, que às vezes deitamos na nossa cama e quando despertamos é dia de começar tudo de novo. Parece que a noite está tão curta, parece que não estamos tendo tempo para nada. Fazemos uma lista do que vamos fazer durante o dia e às vezes não conseguimos fazer a metade. Estamos perdendo tempo para Deus, tempo para a nossa família, tempo para nós, para você, mulher. Estamos perdendo às vezes tempo dessa maneira. Só que Lídia me mostra que mesmo nessa loucura do trabalho, nessa venda de púrpura, catar, colher esses moluscos do mar, vender e negociar e cuidar da casa e dos empregados e tal, ela tinha tempo para a oração. Segunda coisa, né, como eu já disse, Lídia, ela era trabalhadora.
O versículo 14, a parte A diz: certa mulher chamada Lídia de Tiatira, quer dizer, nascida na cidade de Tiatira, agora morando em Filipos, era vendedora de púrpura. Esta mulher, ela era trabalhadora, irmão. Ela se dedicava ao seu trabalho. Até então, no Antigo Testamento, era muito raro as mulheres trabalhar. Tinha algumas que se destacavam, como a própria Débora, foi juíza. Esther chegou a ser rainha. Mas a questão do homem ter a visibilidade, a visão da mulher trabalhando, principalmente para o povo judeu, irmão, pode esquecer. Só que eu louvo a Deus porque essa visão do Oriente, que ainda hoje tem mulheres, tem países que mulher não pode nem dirigir, tem países, né, principalmente no islamismo, né, vemos agora no Afeganistão aí, a mulher usando burca, que é aquele vestidão até o pé, só com uma redezinha para enxergar e respirar. Se o marido pegasse ela conversando com outra na rua, ela autorizava a polícia a dar uma coça nela de vara no meio da rua, na frente de todo mundo. Mulher é tratada como objeto em muitos países. Mulher é tratada como, alguns me perdoam, até como animais. Apenas para o trabalho doméstico, sexo e acabou. Tratada como lixo, como nada. Mas eu entendo que toda vez Deus ele abre uma oportunidade para mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu vejo agora que ele chega a Lídia chega agora para nós e mostra que ela era uma trabalhadora, uma empresária. E eu louvo a Deus, irmãos, porque as mulheres, elas estão hoje com um horizonte maior, com um leque maior de possibilidade, de crescimento, de trabalho. Hoje tem muitas que são empresárias, deputadas, senadoras, prefeitas, outras são donas de comércios grandes, donas de lojas, tantas coisas, tantas maravilhas. A minha esposa mesmo é funcionária de uma loja, minha nora proprietária de 2 lojas. Então eu louvo tanto a Deus porque as mulheres, elas alcançaram seu espaço no mercado de trabalho, ou alcançaram seu espaço na mídia, em muitos lugares. Porém, isso traz um peso, uma consequência. E é exatamente o que eu acabei de dizer no primeiro tópico, que Lídia era uma mulher de oração. O meu recado para você é que você tem direito sim de trabalhar, tem direito de fazer sua faculdade, tem direito de estudar, você tem direito de tudo o que você quiser, você tem direito. Só que você tem que saber dimensionar, você tem que saber priorizar, você tem que saber dividir. Porque senão os estudos vai tomar conta de toda a sua vida, o trabalho vai tomar conta de toda a sua vida. Quantas mulheres hoje estão passando problemas porque não tem mais tempo para os seus filhos, não tem tempo mais para a arrumação de uma casa, de fazer uma comida diferente, de ter uma vida de passeio, alguma coisa para a sua família, para ela mesma. O tempo dela se resume em trabalho e mais trabalho, ponto final. E por isso tem casamento chegando à ruína, filhos tomando decisões de ir embora de casa, porque não tem mais aquela referência daquela mulher dentro de casa, a mãe, a progenitora, a leoa que luta pelos seus filhotes. Não tem mais essa visão. Então, não estou aqui dizendo que você não deve, não pode, não, eu estou glorificando a Deus, porque as minhas irmãs na nossa igreja, elas trabalham. Nós temos irmãs dirigentes de departamento, mulheres que até há pouco tempo mesmo estavam auxiliando na direção dos trabalhos, na congregação do Madeira, irmã Mazinha, na congregação do Pinheiro, a diaconisa Penha, mulheres que assumiram o trabalho quando não pôde mais ter dirigente, o dirigente deu problema, saiu, elas assumiram, ficaram ali com suporte nosso, claro, mas assumiram. Mulheres são pregadoras da nossa igreja, dão estudo, de escola dominical também, palavra.
dirigem trabalhos, cultos, então nós priorizamos o trabalho das mulheres, valorizamos esse trabalho. Porém, o meu recado é que você aceite esse conselho que Lídia te dá hoje por meio da palavra. Mesmo trabalhando, tenha tempo para orar, tenha tempo para os seus filhos, tenha tempo para a sua família. Ela era temente a Deus. Parte B do versículo diz: temente a Deus os escutava. Enquanto Paulo pregava, ela ouvia. Não é aquela mulher que hoje algumas se tornaram as superpoderosas. Não ouve mais os homens, não querem mais, dizem: eu não vou ser mais capacho, não quero mais que homem mande na minha vida. Queridos, isso vai gerar problemas, vai gerar conflitos. Quantas estão se tornando insuportáveis e insubordinadas a seus maridos, a seus pastores? Mulheres querendo peitar seus pastores, querendo colocar ordem, querendo estar numa posição que não é delas. Então abrace a oportunidade que Deus está te dando. Trabalhe, cresça, desenvolva, mas com a cabecinha, aleluia, no seu trabalho, mas com os pezinhos no chão. Entendendo que no cenário bíblico o Senhor colocou o homem como cabeça da sua casa. Ame, respeite. É com um jeitinho, com estratégia que você vai conseguir estudar, trabalhar, porque é complicado para nós maridos às vezes abrir mão da mulher dentro da nossa casa para o trabalho. É difícil, mas a mulher sabe como fazer isso, e principalmente com o joelho no chão, falando com Deus, que foi o caso de Lídia. Então ela era temente a Deus. Ela não deixou o poder subir a cabeça dela, não deixou o poder dominar a mente dela, a vida dela, dizer: agora quem manda sou eu. No homem, não. Ei, não. Ela era temente a Deus. Segundo, aquela mulher se tornou sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para ela ouvir tudo que Paulo dizia. Sabe o que é isso? Sensível à voz do Espírito. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas mulheres que estão me ouvindo agora, o Senhor, o Espírito Santo está entrando agora na tua casa, lá no teu lar, está colocando essa sensibilidade no teu coração para você entender que você é importante, que você tem importância, mas que você tem que ser sensível à voz do Espírito, sensível à voz de Deus. Ela era uma mulher muito comprometida com o que ela fazia, influente, muito comprometida. Lídia não era aquela mulher que fazia qualquer coisa de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Não é aquela que eu vou fazer um arrozinho de qualquer maneira e tá bom, aquele feijãozinho mesmo, só com salzinho, tá? Não. Ela era comprometida no que ela fazia. Porque para atrair vendedores, ela tinha que ter estratégia, apresentação do produto, dedicação no que ela fazia. E hoje estamos passando uma fase muito difícil. Está faltando dedicação. Dedicação em muitas mulheres, tanto na sua dedicação em si mesmo. Não se cuidam, não se olham no espelho e não tem mais aquela visão de que eu estou vendo uma princesa lá do outro lado. Já não tem mais aquela dedicação em si mesmo. Não se cuidam, não tem tempo para elas mesmas. Mas a dedicação não é apenas para elas. Dedicação para os seus filhos, para os afazeres domésticos, para o seu esposo, para a sua igreja, para a sua empresa. Se é funcionária, dedique-se bastante. Você é empresária, dedique-se bastante. Você é diaconisa, missionária, tem cargos na igreja, dedique-se. Isso é natural da mulher, ser dedicada e influente por onde passa. Lídia era fiel. Olha bem o que diz o versículo 15, diz assim: e nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel, entra na minha casa. Querido, a Bíblia não deixa claro se Lídia era casada, solteira ou viúva. A Bíblia não deixa, não tem esses pormenores. Mas uma coisa ela falou para Paulo, e diz Paulo: se tu me julgas ser fiel, entra na minha casa. Se tu me julgas ser uma mulher de respeito, uma mulher direita, entra na minha casa.
Se dê respeito, minha irmã. Tenha respeito, se dê respeito a si mesmo. Em nome de Jesus. As pessoas dizem que eu aprendo com as mulheres mais velhas, mas não precisa as pessoas dizer. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. O que é isso? Atitudes, fidelidade, honra, em nome de Jesus. Ela era uma mulher hospitaleira. O que é uma mulher hospitaleira? Ela diz assim, entra na minha casa e fica na minha casa. Sabe que provocou isso em Paulo? A Bíblia diz que isso constrangeu Paulo. Isso mostra que ela era uma mulher de posse, uma mulher que tinha condição. Eram Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, que estava com eles também. Era uma mulher que tinha condição, muitos empregados. Era uma mulher que tinha condição, mas ela era hospedeira. Ou hospitaleira, melhor dizendo. Sabe o que é hospitalidade? É você ter prazer de receber as pessoas na sua casa. Não agora, tá, irmão? Deixa essa pandemia passar, não podemos receber visita, tá bom? Mas a hospitalidade é você receber bem alguém na tua casa e tratar bem a pessoa. Como eu disse na palestra para casais, na palavra para casais, as pessoas têm que ter desejo de voltar para tua casa. Ser tão bem recebida e voltar para tua casa. E eu sou pastor. E eu já visitei muitos lugares. Já fiquei hospedado em muitos lugares, porque eu não exijo hotel 5 estrelas. Não exijo comidas mirabolantes, não. Eu sou simples, me dando um chão para me dormir, feijão com arroz para me comer. Eu vou para a tua igreja, vou pregar e dar glórias ao nome de Jesus. A única coisa que eu não gosto, irmão, pelo amor de Deus, não faz quando eu for no seu tal do quiabo. E esse trem não é de Deus, não. Pelo amor de Jesus, não faz tal do quiabo, não. Mas eu não sou exigente. E eu vejo quantas irmãs hospitaleiras, irmã, mulheres que não sabem o que fazer. Eu fico até constrangido realmente, como Paulo disse, constrange. Tem muitas que saem da sua cama com seu marido e diz: pastor, o senhor vai ficar aqui. Irmão, aquilo me mata. Eu diz: não, irmão, não. A cama é lugar sagrado, é sua, de seu marido. Não, pastor, o senhor vai ficar aí. Insiste tanto, que eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ficar. Isso me constrange. Ah, pastor, eu não vou fazer comida na minha casa não, porque é muito simples. Eu vou levar o senhor para o restaurante. Isso me constrange. Porque não é isso não é a minha proposta para pregar o evangelho. A minha proposta para pregar o evangelho é o amor de Deus. Não me interessa o que eu vou comer, aonde eu vou comer. O interessa é que eu vou ministrar sobre a vida daquelas pessoas a palavra santa e genuína. Hospitaleira, seja hospitaleira. Receba bem os teus amigos e os amigos do teu marido. Não faça essa acepção. O marido vai ficar chateado se chegar alguém na tua casa e você tratar mal, não trazer um café, um suco, uma água, ou fazer uma atenção. Em nome de Jesus, seja hospitaleira. E essa mulher era hospitaleira. E sabe o que ela recebe por tudo isso que eu acabei de falar? Por todas essas coisas, ela passou a ser a primeira mulher convertida na Europa. Ela tinha tanto que ela influenciou os da... A Bíblia diz que ela foi batizado e os da casa dela também foram batizados. Sabe que ela passou a ser uma missionária. Passou a ser uma missionária, uma pregadora do evangelho, rica, influente, mulher de oração, temente a Deus, trabalhadora, hospitaleira. Ainda tinha tempo para pregar o evangelho. Quem sabe para ver essa de roupa aí por um famoso, para alguém rico, ela falava da palavra que recebeu de Paulo, do evangelho das boas novas de Cristo. Tornou-se uma missionária onde as igrejas foram abertas em Filipos, as igrejas, o evangelho foi disseminado, difundido na Europa. Querida irmã, eu quero trazer essa palavra para o teu coração e vou terminar por aqui, trazendo a conclusão de que entre as qualidades que tinha Lídia, a que mais se destaca é que Lídia era
uma mulher de Deus? Quantos nomes vemos mulheres recebendo? Fofoqueira, mexeriqueira, brava, insensível, amarga. Quantos nomes colocam por causa das atitudes delas? Mas tem muitas, irmãos, muitas, inclusive você que está me vendo, são chamadas de mulheres de Deus, abençoadas, cheias do Espírito, mulheres de oração, mulheres fiéis, idôneas, companheiras, boas esposas, boas mães. Quantas mulheres que esta hora estão me ouvindo com lágrima nos olhos, por não ouvir frequentemente o que eu estou lhe dizendo, mas há momento que o Espírito precisa falar contigo, que o Espírito precisa lembrar você de quem você é, menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro, a eleita, serva do Deus Altíssimo, humilde. Tenha essas atitudes, essas prerrogativas na tua vida. Leva isso no teu dia a dia. Aplica isso dentro da tua casa, na tua empresa, no teu serviço, no meio da rua, com os teus amigos, na igreja, em todos os lugares. Espalhe o amor, o perdão, a graça de Cristo por meio das tuas atitudes. O exemplo dessa mulher inspira não apenas as mulheres de hoje, mas também nós, os homens. As circunstâncias que estamos vivendo hoje são um pouco desfavoráveis, mas essa mulher chamada Lídia, eu vejo que ela estava à frente do seu tempo, trazendo para nós hoje grandes ensinamentos. Lídia, ela se tornou a referência de cristão, não apenas para a sua época, mas para os dias odiernos. Fica com esta palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu vou orar por você. Você que é mulher, eu vou orar por você. Eu quero pedir a você, deixa teu nome e a cidade onde você mora. Eu sou Maria de Araponga. Eu sou Joana de São Francisco. Eu sou fulana de tal lugar. Deixa aí nos seus comentários. Eu preciso orar por você. Eu tenho um compromisso não apenas de querer que você se inscreva no meu canal, assista. Não. Meu compromisso é de abençoar a sua vida. Não estou ganhando nada por isso. O que eu estou ganhando é de Deus. Graça, sabedoria. É isso que eu ganho de Deus. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. E receba esta palavra de oração em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de ministrar, Senhor, esta palavra para todos os ouvintes, telespectadores e principalmente as minhas irmãs, as mães, as que são casadas, as solteiras, as divorciadas, as viúvas, as filhas, eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida de todas elas, meu Senhor. Sabemos como é difícil a vida de uma mulher, a geração do filho, o cuidado, o procedimento de poder edificar a sua casa, de ser obediente ao seu marido e temer a Deus, ser submissa com temor e amor. Obrigado, Deus, pela vida das minhas irmãs. Obrigada por todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje. Às vezes tem mulheres com feridas na alma, por ouvirem palavras como facas que machucam, que magoam, ou como balas que matam o carinho, o amor, matam o interesse. Mas eu te peço agora, se porventura há alguma de minhas irmãs feridas, há alguma das minhas irmãs que estão sangrando na sua alma, que o bálsamo celeste venha chegar sobre essas vidas, trazer o consolo, o alívio, e que a palavra que eu acabei de como exemplo a vida dessas mulheres, meu Senhor, que tem se dedicado à sua casa, ao seu serviço material, ao seu serviço secular, à sua família, que tu
possa estar abençoando, renovando as suas forças. Eu abençoo a todas as minhas irmãs biológicas, a toda a minha filha, minha esposa. Eu abençoo a todas as minhas irmãs do nosso ministério Ágape, ó Deus, das nossas congregações de matriz, em nome de Jesus. As que frequentam, as que já frequentaram, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, meu Senhor, e desço aqui nos teus pés humildemente para te pedir sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, que sejam abençoadas agora em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a partir de amanhã estaremos fazendo uma série, de pequenos vídeos chamado Minutos para Refletir, ou Minutos de Reflexão. Nós vamos ver ainda Minutos para Refletir. Nós vamos estar todo dia postando um vídeo desse de 5 a 10 minutos, somente como uma palavra de ânimo, de empurrão para você continuar o seu dia, receber aquela palavra de ânimo para terminar o seu dia. Não sei a hora que eu vou postar, e Deus com certeza estará te abençoando. Inscreva-se no meu canal, Pastor Davi Rosa, lá no YouTube. Inscreva, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho para estar recebendo as mensagens, e nos ajuda a chegar ao número de 1000 inscritos para podermos, do celular, fazermos essas transmissões ao vivo. Agora nós temos o computador, nós vamos ver se a gente consegue também fazer. Mas que Deus em Cristo Jesus te abençoe, a todas as minhas irmãs abençoadas. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os meus irmãos.